comente, compartilhe o vídeo para que alcance mais pessoas. Um bocado de gente aí brabo, né? Os religiosos da igreja. Infelizmente não gosta de ouvir a verdade, gosta de ouvir passar a mão na cabeça, né? Não é verdade? Quando você começa a falar a verdade, como você começa a confrontar pastores que pregam mentiras, que pregam engano, que você tem que ter a visão dele, quando você começa a confrontar ele, ele começa a ficar com raiva de você. E a turminha dos aduladores religiosos, achando que está seguindo a Jesus, está seguindo o pastor, é os primeiros a ficar com raiva de você. Você entendeu? Tem um bocado aí dentro da minha igreja aí, na igreja presbiteriana de Lapão, que tá com raiva, tá nervoso. Só que eles não lêem Bíblia, eles não sabem o que é uma Bíblia, não sabem o que é a palavra de Deus. Por isso que vivem manipulados, enganados, né? Infelizmente, por essa raça mentirosa enganadora dentro da igreja. Não é verdade? Não sabe o que é uma coisa que é de Deus, não sabe o que é que vem de Deus, não sabe o que é uma coisa cristocêntrica. Por isso que são todos egocêntricos, por isso que são todos adoradores de homens. Infelizmente, essa é a realidade. Dentro da minha igreja é desse jeito, é cheio de religioso, cheio de crente religioso que não sabe o que é Bíblia. Vive na visão de homens, vive na visão enganadora, infelizmente. E o culto, ele o tema nosso agora é o culto. O culto é proclamado para Jesus, é a adoração a Deus. É por isso que eu falo para vocês que essas igrejas aí, eu estou falando de igreja reformada, estou falando de neopentecostal não, essas igrejas aí, ela não faz parte de Pedro 3,18 lá, 2 Pedro 3,18. E nisso, prosseguei no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas igrejas presbiterianas, essas igrejas wesleyana, essas igrejas assembleias são tudo uma mentira, um engano que só prega sofisma e as pessoas não lêem Bíblia e é enganado. Esses cultos não te levantam, esses cultos não é para o prosseguimento do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é um louvor lixo, um louvor que não presta, é para o homem. É um culto egocêntrico dentro da minha igreja desse jeito. Eu dou um exemplo para você, dentro da igreja presbiteriana. E fora as outras igrejas, né, que tem aí, que é pior ainda. Você entendeu? Já começa pelo um culto que teve na ceia, agora da igreja presbiteriana que eu fui, que eu estive, né, que fazer parte da ceia. Só que a ceia não foi para o Senhor, a ceia foi para o homem, parece. Você entendeu? Foi o dia da mulher do pastor, a conversa fiada dessas comemoração egocêntrica dentro dessas igrejas presbiterianas. É o dia do pastor, do dia do teólogo. Aí os pastores se achou que achando que sabe tudo. E teve o dia também não sei de que da igreja, uma porcaria, meu irmão. Você tem coisas insignificantes que não significa nada vezes nada pra gente. Pra mim não significa nada, porque o culto deve ser apontado a Jesus. Por isso que eu falo para você o que o apóstolo Pedro fala em 2 Pedro 3,18, crescer no conhecimento na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai entrar num culto desse, crescer e conhecer a Jesus, é difícil. Você entendeu? E fora o protagonista que foi a escola da igreja. A escola da igreja, a escola presbiteriana, que eles falaram que foi Deus que levantou. Ai, que mentira! Deus não levantou nada. Isso é mentira. Deus não levantou nada. Deus levanta tudo para a glória dele, para a glorificação, para o apontamento a ele. Tudo para a glória dele. Você entendeu? Eles convidam as pessoas para ir para a igreja, prega superficialmente uma doutrina de Jesus, né? Tem um culto de segunda-feira dentro da escola, aí fala que foi Jesus que levantou. Isso é mentira. Tudo que Deus levanta é tudo para a glória dele. E essas escolas de hoje, meu irmão, não tem escola nenhuma cristocêntrica, só escola egocêntrica, escola que pregam grandes mentiras. Infelizmente a presbiteriana é uma. Aí fica com essa conversa fiada das pessoas não ler Bíblia, não entendem a Bíblia, fica falando, foi Deus que levantou, foi Deus que levantou. Foi até um grupo dentro da igreja presbiteriana da que eu congrego, levantou o grupo de louvor. Eu só dei 3 meses pro grupo, o grupo acabou. Acabou. Aí fica falando, foi Jesus que levantou. Uma cambada de mentiroso, hipócrita, fariseu, que anda com essa conversa fiada. Tudo foi Deus que levantou, tudo mentira, porque o que Deus levanta é para a glória dele. Deus não levanta nada para o homem. Tudo que tem dentro da igreja hoje é para o homem, não tem nada para Jesus. Infelizmente, e chegando nisso, né, na graça do nosso conhecimento no culto, o culto é para Jesus. O culto não é para Cristo, é onde vai te fortalecer um culto apontado a Jesus. Vai te fortalecer o teu coração, a tua alma.
mas o culto hoje é para o homem. É o louvor que não presta, é a palavra que prega com sofisma, grande sofisma, né? Você entendeu? Você vê nessas igrejas o batismo mentiroso que é manipulador. A escola bíblica dominical fala que a escola bíblica dominical é cara de pau, os caras dizem. É uma escola bíblica para manipulação das crianças que começa, né? A manipulação não ensina que o caminho é Jesus, o caminho é a igreja. Por isso que eu falo para você, pai irresponsável, tá cheio de pais aí irresponsáveis, passa na porta da igreja, deixa o filho e vai pro futebol. É uma cambada de irresponsável achando que a igreja vai educar seu filho. A igreja não vai educar seu filho não, meu irmão. A Bíblia manda você educar. Leia Provérbios 22:6. Você está totalmente equivocado. A Bíblia não manda a igreja educar seu filho. A Bíblia manda você educar seu filho. Porque a igreja não educa, a igreja mata seu filho. A igreja ela ensina o caminho da religiosidade. Você vê que 99,9% das pessoas que estão dentro da igreja ou vira religioso, gelado, frio, ou se desvia para os caminhos do mundo, é filha de pastor, filha de não sei de quem. Por quê? Porque a igreja não tem o ensinamento certo. A igreja ensina que o caminho é a igreja. Por isso que as pessoas não ficam firmes. Por isso que os cristãos não ficam firmes dentro da igreja. Por isso que as pessoas que estão dentro da igreja não ficam firmes. Porque a igreja tem um ensinamento errado, complicado. Então, meu irmão, o ensinamento tem que ser seu. O culto, você tem que prestar atenção com o seu filho para adorar e glorificar Jesus, né? Glorificar o homem. O culto da ceia da igreja foi um desastre, infelizmente. Esse é o culto de hoje, culto manipulador, um culto que não tem crescimento espiritual, mas tem uma derrota espiritual, um ensino mentiroso, um ensino egocêntrico, um ensino para a alma. Infelizmente, essa é a realidade. Então, meu irmão, que nós possamos entender, que nós possamos ler Bíblia para você sumir da frente desses mentirosos, enganadores. Sumir não, você tem que pregar contra eles. Sumir, eu falo pregar contra eles. Você entendeu? Pregar a verdade, não omitir a verdade. Tá cheio dentro da igreja aí, pastor pregando mentira, pregando dízimo, pastor pregando, ganhando seus 15 mil, 14 mil, presbítero ganhando 4 mil, 5 mil para numa congregação, acabando com o dinheiro da igreja e vocês não sabem de nada, não tem transparência dentro da igreja. As pessoas cada vez mais enganadas dentro da igreja, não tem transparência. A conversa fiada deles parece que é treinado nisso. Os religiosos, os pastores, os presbíteros, os diáconos é treinado nisso. Olha para Jesus, achando que Jesus mora dentro de um templo. É uma cambada de mentiroso, enganador, filho de Satanás. Porque um cristão que abre a boca e fala assim, olha para Jesus, ele está com o diabo. Tu entendeu? Ele não está explicando a verdade para as pessoas. Olha para Jesus, claro que a pessoa olha para Jesus, onde que ela está. Você entendeu? Mas a conversa fiada é para te enganar. Por isso que eu falo que é conversa do diabo. Conversa já e com estratégia. Esquece os problemas da igreja, esquece o dízimo, esquece o esclarecimento. Olha para Jesus. Olha, para enganar você, meu irmão. Todos os tipos de igreja assim. Cuidado, meu irmão. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Mas olha para Jesus ao redor também, ó. Que Jesus manda vigiar e orar. E vigiar o quê? É você olhar para ele, andar em santidade, santificação e saber o que está acontecendo dentro da tua igreja, dentro da tua comunidade. Você tem que ser o primeiro a saber o que sai no dízimo, o que tem dinheiro de encaixe, quanto o pastor ganha, quanto está sendo para a congregação, quantos preços está ganhando. Vocês têm que saber de tudo. Tudo vocês têm que saber, olhar para Cristo verdadeiramente, em obediência, mas cobrar grandemente, porque é o suor de vocês, porque é o dinheiro de vocês que está ali em jogo, tu entendeu? Vocês trabalham o dia todinho para dar vida boa a esses camaradas, vocês trabalham o dia todinho para dar vida rica a esses pastores. Esses pastores, um salário que você ganha, eles também têm condições de viver com um salário, mas não, eles querem mais, querem viver em cima das custas de vocês. Essa é a verdade, que você possa vigiar e que você possa entender um culto, que é um culto egocêntrico, que é um culto cristocêntrico, um culto cristocêntrico que só aponta Jesus, aponta só o Salvador. Um culto egocêntrico é quando tem essas palhaçadas no meio, como eu falei para você na ceia da igreja que eu tive, né? Na igreja presbiteriana do Lapão que eu estava. Culto egocêntrico é aquelas palhaçadas. É aniversariante, é safre, é não sei o quê. É a palhaçada de dia da mulher do pastor, é a bestagem do dia do telo, quando os pastores se acham que tem que ter sabedoria para ser um pastor. Deus não levanta mais não, quem levanta é a igreja presbiteriana agora, tu entendeu? Essas pataquadas que não tem edificação nenhuma, nada edifica, mas vive num mundo de hipocrisia, de fariseu, de mentira, de engano, de aparência, enganando as pessoas. Infelizmente essa é a verdade. Meu irmão, bota a cabeça para funcionar, leia a Bíblia, peça orientação a Deus para você não ser enganado por essa raça mentirosa que está dentro da igreja, que se dizem que são verdadeiros, mas o coração está longe do Senhor, não tenha dúvida disso. Às vezes estão em emoção carnal, emoção de outro mundo e pensando que está firme no Senhor.